bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 394, gravado em 9 de junho de 2025. Eu sou Guilherme Goulart e junto com Vinícius Serafim vamos trazer para vocês algumas notícias das últimas semanas. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes e aos internautas. Dessa vez acho que vai pro YouTube, né? Não vai dar pau no vídeo de novo. Vai. Vamos torcer para que sim. Vai o quê? Vai pro YouTube ou vai dar pau? Vai pro YouTube. Tá, então tá. Tivemos um pequeno detalhezinho técnico ali que não foi pro YouTube, mas no feed, o último episódio, né? Ficou no feed. O áudio tá lá, só não tem nosso vídeo. O áudio tá, Então, esse é o nosso momento, você já sabe, de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção. Pega o seu café e vem conosco. Hoje eu tô com um chazinho, então pega o seu chá, sua bebida preferida e venha com a gente. E você já sabe, consegue nos contatar lá pelo podcast @Segurança Legal ou também no Mastodon, Instagram, Blue Sky e YouTube. E também tem o nosso blog da Brown Pipe, você já conhece, consegue ficar atualizado, se inscrever no mailing sobre as notícias. Algumas delas, inclusive, uma delas que nós vamos tratar aqui hoje está lá no blog, né? E antes da gente começar, Vinícius, temos duas mensagens de ouvintes. Eu só gostaria de destacar aqui que eu tive a oportunidade de participar do primeiro Congresso Gaúcho de Responsabilidade Civil do IBERC e da Unicinos. Foi feito lá na Unicinos pelo convite do meu querido amigo Cristiano Colombo. E parabenizar, né, o Cristiano e os outros organizadores lá do IBERC também. Foram 2 dias ali de muitas palestras. Eu falei lá sobre danos nos ambientes de IA, então pude compartilhar lá com o grupo, conversar com o grupo sobre algumas das coisas, algumas bem presentes, outras mais ou menos projetadas, assim, de possíveis danos que podem ocorrer nesse ambiente. Diga, Vinícius. Não, a gente não botou isso isso que eu vou fazer agora, a gente não botou na pauta, mas que danos, dá uns exemplos de danos aí decorrentes de IA que tu comentou lá. Daqueles mais conhecidos, né, como os potenciais de discriminação, questões relacionadas com o uso de reconhecimento facial, mas questões menos faladas, assim, por exemplo, o pessoal do OASP lá tem um guia bem interessante sobre vulnerabilidades no ambiente de IA, e eu tirei de lá algumas possibilidades de data poisoning, por exemplo, né? Porque quando a gente fala de IA, eu tenho falado isso sempre que eu vou falar para audiências mais diferentes, nem sempre da IA mesmo, que IA não é só chat GPT, né? A gente tem lá no Hugging longe Face disso. 1.700.000, sei lá, possíveis modelos. Cara, eu vou lá no Hugging Face, mas os modelos... Sei lá quanto tá agora. Logo a gente vai chegar em 2 milhões de modelos, 1.700.000 a última vez que eu vi, né? Então, você tem uma série de questões sobre treinamento desses modelos, sobre gestão de dados, sobre o uso de ferramentas de IA para a prestação de contratos mesmos, né? Até conversava com o pessoal lá depois. Pô, imagina, alguém te contrata como advogado para dar um parecer e, dependendo, né, do advogado, do professor, pode cobrar tranquilamente centenas de milhares de reais para dar um parecer específico, né? Então, eu acho que a gente vai ter que começar a discutir também até que ponto obrigações que devem ser realizadas somente por aquele devedor, por aquela pessoa, né, específica, qual o grau de interferência ou de intensidade que a IA poderia ter, e aí os danos possíveis seriam danos no ambiente contratual, né, ou seja, descumprimento contratual pelo próprio uso da IA, danos sobre você carregar certos dados que eventualmente não poderiam ser carregados nas IAs, e esses dados poderem ser utilizados para atividades de treinamento e eventualmente aparecerem dados de clientes, dados pessoais, dados sensíveis e tal. Então foi mais ou menos nessa linha, assim, também não estou lembrando de cabeça de todos aqui, Vinícius, mas foi mais ou menos nessa linha. Tu foi citando, eu fui lembrando de alguns exemplos, né? A gente teve aquele cara que aconteceu no Brasil, ele estava num jogo de futebol e ele foi erroneamente reconhecido pela IA como sendo um criminoso, um foragido. E aí ele saiu escoltado da polícia. Foi uma exposição assim gigante do cara, sabe? Eu não sei que fim levou esse caso. A gente teve aquele caso, em falar em prejuízo, não só para pessoa, né, física, uma pessoa jurídica também. Teve aquela companhia aérea que a gente comentou, inclusive, no podcast há um tempão atrás. Que ela foi obrigada a restituir lá uma passagem aérea, etc. Porque a IA inventou uma situação de reembolso que não existia, e eles tentaram sair para não, mas isso aí foi a IA que fez, não sei o que. Não, tu botou IA para falar em teu nome, tu vai atender a demanda agora do teu cliente. Teve essa aí também.
Outra coisa, até eu conversei contigo naquela semana anterior, e esse é um dano, seria uma vulnerabilidade, mas o dano aqui acontece com a exploração da vulnerabilidade, que é o dano de excessiva agência. Isso trazido pelo Dano OASP. de excessiva agência. Excessiva agência da IA. Porque qual é a tendência? Essa é mais uma tendência, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer, né? Que hoje as ferramentas de IA, sobretudo os LLMs, eles são muito reativos, né? Tu pede para ele fazer tal coisa, ele faz e deu, acabou. Com a popularização dos agentes e as possibilidades de agentes fazendo coisas para você de forma autônoma, ou seja, qual é a diferença, né? É que o agente ele tem uma autonomia para atender ou para atingir um determinado objetivo, um determinado propósito. Então, um exemplo que eu gosto muito, e assim, o Gemini já faz um pouco disso, mas ainda te pede autorização para fazer. Que ele acha, tu pede para ele reorganizar tua agenda, ele faz lá uma reorganização, só que tu precisa dizer, ó, eu aceito que faça isso e tal. Eu usei bem pouco até, mas assinei para ver como é que funcionava lá e tal. Mas imagina um assistente pessoal que de fato organiza a tua agenda, compra passagem para ti, manda e-mail. Isso é plenamente possível e está numa fronteira, me parece, muito próxima, né? Sim, Então, sim. as possibilidades de erros nessa circunstância de você dar a excessiva agência para IA, eu acho que vai trazer uma nova fronteira de danos para essa área. Cara, assim, a gente, no que diz respeito ao usuário final, né, ainda se apanha muito para entregar um agente decente para o usuário final e fácil de usar. Né? A OpenAI tem alguma coisa, inclusive tem aquelas tarefas agendadas. Se eu não estou enganado, no Gemini eles implementaram a mesma coisa, tem também tarefas agendadas lá para fazer tarefas repetitivas, né, com agendamento, mas ainda é um nível muito básico de agenciamento. E a gente viu o fiasco que foi aí a Apple tentando meter um Siri com GPT, etc., para também tornar o telefone um agente praticamente, né? De tu simplesmente sair mandando que ele faça coisas, e a gente viu o que deu, né? A coisa não deu muito certo. Vai dar, mas nesse momento não deu. Mas ao mesmo tempo, o uso de agentes de IA no ambiente corporativo, ou seja, para desenvolver soluções que estão atendendo as pessoas, ou isso já vem de bastante tempo. Já é realidade. E é a realidade já há alguns anos, né? Então, claro que tem uns chatbots muito mal feitos por aí, né? Que irrita só de tu ver que o negócio... Eu acho que nem IA tem, eu acho que alguém que fez um looping para te atender e tu não consegue sair daquele looping. Mas tem coisas que funcionam muito bem. E você tem diversas ferramentas. Eu não estou fazendo propaganda de ferramenta aqui, tá, gente? Mas só para citar 3 que vocês podem dar uma procurada, se alguém já não conhece. Quem já conhece, beleza. Quem não conhece, dá uma olhada para entender o tipo de coisa que eu estou falando. Que é o Flowise, é uma dessas ferramentas. O Langflow, tá? E o N8N. Tá? E tem outras, tem outras tantas, tá? Eu citei aqui 3 que eu lembro de cabeça. Essas ferramentas, elas permitem criar fluxos de automação envolvendo agentes de IA e integração com tudo que é tipo de serviço que tu imaginar. Desde reagir à leitura de um e-mail. Tem aquele que tu usava um tempo atrás, Guilherme, para automação também. O IFTTT, como é que é? Tá, o if this then that. If this then that. If this then that, enfim. Mas assim, eles já estão começando também a incluir agentes. Não, no FTT eu não tenho certeza, mas eu vi outro esses dias para atividades de marketing, que é justamente isso. Sim, ele monta campanhas. Claro, e a grande sacada para essas coisas funcionarem, primeiro são as APIs desses grandes modelos, tá? OpenAI, Anthropic, Gemini, Grok, todos esses caras têm APIs para te consumir, então tu consegue acessar modelos extremamente potentes, sem ter que criar uma estrutura, né, uma infraestrutura tua de IA para atender, que tu não vai conseguir, não com um modelo desse tamanho, não com esses modelos desse tamanho. E a capacidade desses modelos, e isso é de uns meses para cá, que se tornou assim mais comum entre os diversos modelos, deles usarem ferramentas. Então, tu fica muito fácil tu integrar com outras coisas do teu ambiente. Então, tu pode, por exemplo, tá lá a IA. Tu quer que a IA seja capaz de consultar
ou um banco de dados todo, ou uma tabela específica de um banco de dados, alguma coisa assim. Cara, se tu criar um programa em Python, em Go, seja lá no que for, em que tem parâmetros para ele fazer a busca, e aí tu faz uma pequena documentação, tá? É uma declaração, pode ser em Python também, uma pequena documentação dizendo, olha, esta função, tu chama ela passando esses parâmetros aqui, cada parâmetro tem esse tipo aqui, e ela serve para tal coisa. E tu escreve textualmente para que serve. Aí tu vai lá, quando tu faz as tuas consultas na IA, tu passa no contexto, junto no contexto com o teu prompt, etc., tu passa uma estrutura, tá, que diz quais são as ferramentas disponíveis. Então, e tem um protocolo que a Anthropic lançou, que é o MCP, tá, que é justamente para fazer essa integração entre modelos de IA e entre ferramentas e IAs, tá, que meio que está se tornando o padrão de fato para fazer essas integrações. E o que acontece? Tu consegue plugar na IA, em vez de, tem uma busca da web lá que eles disponibilizam. Beleza, só que agora tu consegue plugar na IA a tua busca da IA, da tua busca na internet, tu consegue plugar na IA a tua busca por dados no teu banco de dados, na tua aplicação. E cara, isso explodiu o que dá para fazer. Né? E a partir daí, a IA te dá, né, com os prompts, tu padroniza os resultados que ela te dá, e aí tu faz tu põe a IA como parte do teu fluxo. Ela não faz tudo, tu põe a IA como parte do teu fluxo. Cara, e essas ferramentas que eu citei, elas já fazem isso há algum tempo. Até para tomadas de decisões que eventualmente poderiam ser mais complexas e tal, né? Quando ativar o cliente ou quando cara, a coisa mais básica, perceber movimentos dos clientes ali para, né? Meu, a coisa mais básica que tu pode fazer é tu tem lá um N8N, por exemplo, tu pode plugar na tua conta do Gmail. Ele já tem lá um componentezinho direto para ligar. Aí tu pode dizer, o gatilho é quando chega um e-mail. Aí chega um e-mail e aí, cara, tu faz o processamento que tu quiser do negócio. Aí tu põe a IA, tu põe quantos prompts tu quiser, tu põe um fluxo mais complexo, menos complexo, etc. Se tu quiser criar um resumo dos teus e-mails do dia, não lidos, não sei. Cara, é infindável o que tu pode fazer. Tu pode conectar isso Que é uma coisa que o Gemini eu acho que não faz, né? O Gemini poderia fazer isso, né? Mas assim, gestor de e-mail. O N8N, cara, o Flowise é pago. Ele é muito bom, mas ele é pago e não é muito barato. O N8N tu consegue usar free, tá? Inclusive, depois, se tu quiser, eu te dou acesso a uma instância que eu tenho aqui de teste pra te dar uma olhada como é que é bem legal, cara, é bem legal. Mas, enfim, tá? No final das contas, o que a gente tem é esse monte de possibilidades aí. Né? E a gente vai ver isso cada vez, assim, para nós, usuários finais, digamos assim, vai ser cada vez mais fácil usar isso. Mas ainda não tá legal, ainda falta, ainda falta. Nem sei. Imagina uma IA comprando passagem. Tu diz assim, vou viajar semana que vem para dar uma palestra, não sei, em tal lugar. Ele já vai lá, ajusta toda a agenda, já envia e-mail para as pessoas, já compra passagem, já reserva hotel, já não sei o quê. Guilherme, já faz um Pix. Sim, saca? sim, mas tu imagina o seguinte, isso que é o mais interessante. Imagina o seguinte, olha, eu quero visitar tal lugar, eu quero mais ou menos em tal época, né? E eu quero mas eu não tenho assim, eu não me decidi exatamente quando eu vou. Eu quero que tu fique monitorando e quando a melhor combinação de preços entre estadia, deslocamento, etc., se fizer disponível, eu quero que tu me chame e me apresente uma proposta de viagem. Então, entende? Uma coisa bem pro futuro legal, tu poderia fazer. É legal, cara, é interessante. A gente vai ter isso, mas é só questão de ferramenta, não é mais questão de se dá para fazer. É só alguém fazer. Aí a IA erra e te manda para um lugar totalmente diferente. Nada a ver. Inóspito, nada a ver. Sim, tu vai cego, né? Compra as passagens, nem olha nada, só segue, vai no portão de embarque no dia tal, embarca, nem sabe para onde tá indo. Bom, Deus me livre. Vinícius, temos duas mensagens de ouvintes aqui, acho que a gente pode ler elas, né? Bora, uma é mais uma recomendação que o Carlos Barreto trouxe. Ele diz: Olá, meu nome é Carlos, eu ouço o seu programa há anos, bem lembro como cheguei a conhecer. E agora estava ouvindo um podcast novo chamado Kill Switch do iHeart Podcast? iHeart, eu achei que fosse a iHeart mesmo. iHeart. E achei que esse programa seria muito legal de vocês conhecerem, ainda mais esse primeiro episódio, que foi o que eu acabei de ouvir. Né? Você deu uma olhadinha ali, né, Vinícius? Eu não consegui... Cara, eu me inscrevi
eu já me inscrevi no Kill Switch, eu achei os títulos dos episódios mais recentes deles bem interessantes, e eu não vou emitir opinião agora, tá, Carlos? Mas eu vou ouvir. Já tá no meu feed aqui. Eu vou me inscrever. Muito obrigado pela indicação. Assim, ó, só pra vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a listinha. Mas tem vários episódios já. Tem, mas os mais recentes são o seguinte, ó. Usar IA é pior do que dirigir um carro. Dirigir um carro, Se usar a IA, é pior do que dirigir um carro. Como é que a IA do Twitter ficou tão obcecada com o genocídio branco? Aquela história dos sul-africanos brancos, né, refugiados nos Estados Unidos. Pode a IA criar um crime verdadeiramente ético? True Crime. True Crime a gente deve estar falando de programa, talvez, né? E aí vai, cara. E assim, eu fiquei muito interessado no último. Tá? Me fiquei interessado pelo título, entende? Eu quero ver o aspecto aqui. Se usar IA é pior que dirigir um carro. Vamos ver. Obrigado, Carlos. Valeu, Carlos. Um abração, cara. E também o Michael Stray. E eu lembrava do nome do Michael Stray. A gente já conversou várias vezes. Fui ver nos e-mails aqui que a gente recebe dos ouvintes. Tem mensagem dele desde 2018. Então, obrigado por estar com a gente tanto tempo, Michael. O que o Michael falou, eu vou ler aqui, Vinícius, aí depois você faz uma observação mais abalizada aí. Quando falaram sobre... Aí ele está se referindo ao 393, o episódio anterior que a gente falou sobre a questão daquela pesquisa sobre analfabetismo funcional. Quando falaram sobre as pessoas não saberem identificar se uma URL é verdadeira, senti falta de comentarem sobre como várias empresas prejudicam o entendimento das pessoas sobre isso. Me incomoda bastante empresas não usarem subdomínios do seu domínio principal e sim ficarem criando sempre novos domínios. Já vi casos como xpto.com.br, aí tem o descubraxpto.com.br, depois tem o newsxpto.com.br, todos endereços legítimos. Mas por que não simplificar para ajudar o usuário? Por que não usar algo como descubraxpto.com.br ou xpto.com.br/descubra? Antes de deixar mais claro, além de deixar mais claro, economizam em registro de domínios certificados e ainda deixa a brecha para o atacante registrar domínios similares como validarxpto.com/br. Né? Sim. E aí, Vinícius? Cara, assim, ó, eu vou fazer um pouco de jabá aqui também, tá, Michael? Que é o seguinte, a Brown Pipe tem um serviço de phishing, tá? E uma das coisas que a gente já observou fazendo justamente esse tipo de... E a gente fica embasbacado, assim, com as coisas que aparecem, tá? Porque ele dá um exemplo genérico aqui, claro, não é nome nenhuma de nenhuma... Talvez exista uma XPTO, não sei se tentou acessar uma XPTO com BR. Dá uma olhada, tem? Alguém registrou o domínio? Tá. Mas tem vários domínios estranhos, cara, ou subdomínios estranhos de grandes players, cara, como, por exemplo, o Microsoft. Quando tu entra na parte de compartilhamento de arquivos e tu vai compartilhar acesso a algum tipo de repositório de dados ou mesmo um documento, SharePoint, etc. Cara, são uns links que, na boa, se o usuário tiver um pouco de consciência, ele olha aquilo ali e não aceita. Não clica no link. E são autênticos, entende? São links de fato da própria Microsoft. Então, isso que o Michael coloca, eu entendo sim como um baita de um problema, tá? É muito fácil enganar os usuários que estão acostumados a usar esse tipo de link. E a gente sente isso no nosso próprio serviço de phishing. Porque quando tu vai fazer um serviço de phishing, Guilherme, em geral, e agora vem a parte do jabá, tá, Michael? Mas tem a ver com a tua pergunta. A gente vê muita gente fazendo serviço de phishing que é o seguinte: monta uns 3, 4 e-mails diferentes, com aquelas promoções furadas, ou ajuste aqui o seu imposto de renda, ou Black Friday, né? Depende da época, então pega uma coisa, qual é o phishing da época, né? Pô, caramba, esqueci agora o termo. Mas enfim, o phishing do momento, tá certo? Black Friday, etc. Que é essa sazonalidade que a gente busca fazer esses ataques. Então,
e monta esses e-mails genéricos, dispara para todo mundo e vê quem cai, tá? Esse tipo de phishing, como minha esposa mesmo falava esses dias, isso aí não serve para nada, ela me falou assim, né, e ela não é de TI, né? Ela é da área do direito. Ela assim, não serve para nada, porque isso aí a gente recebe já todo dia. Então, tipo, a gente recebe todo dia isso, tá? Então, o usuário minimamente atento, ele já nem dá bola para esses. Então, o que a gente faz nos nossos phishings? A gente cria coisas personalizadas e ataca grupos de usuários separados. A gente faz ataques, às vezes, para uma pessoa, às vezes, para grupos diferentes, né, diferentes grupos de pessoas dentro da empresa, para evitar aquele alerta que avisa todo mundo e daqui a pouco ninguém mais cai. E, cara, justamente isso que o Michael coloca é uma das coisas que a gente explora. Então, conforme a cultura daquela empresa, conforme o pessoal utiliza essas ferramentas, que ficam utilizando esses domínios e subdomínios esdrúxulos, ou uns links assim, quase que indecifráveis, usando isso, a gente consegue passar muito phishing. Justamente porque... Então, sim, o Michael tá assim, coberto tá sufocado de tanta razão que ele tem, que isso aqui é meio que um desserviço que as empresas acabam fazendo. Ela treina o usuário para aceitar um monte de coisas esdrúxulas, e a hora que apareceu a hora que ele deu um exemplo ali, como é que é o validar xpto.com, e o cara larga um .com/br e tal, o cara se atira, cara. O usuário vai se atirar. Eu fiz uma pesquisa rápida por um banco, uma instituição. É um banco bem conhecido, grande, gigante no Brasil aqui. E ele tem uma dessas ocorrendo. Não vou falar o nome, claro, aqui, né? Tá, não fala Mas assim, o primeiro que eu pesquisei aqui, porque eu me lembrava que eu tinha visto, e aí tem um evento que eles vão fazer, aí tem o domínio do evento, aí tem do domínio da empresa, né? Enfim. Cara, é furada. Não dá pra fazer isso. Enfim. Mas isso só mostra como a nossa audiência é qualificada, e obrigado, Michael, né? Por estar conosco aqui há bastante tempo e colaborar. E também quem gosta do podcast, manda mensagem pra gente, a gente gosta de ler. Inclusive lá no evento, Vinícius, agora eu me lembrei, foi minha colega de mestrado, né? A gente na verdade, eu acho que eu tava fazendo doutorado, ela é mestrado, não lembro. Mas enfim, fomos colegas, né? Durante esse período. E ela falou, Guilherme, que bom te encontrar, eu queria te dizer que eu escuto todos os episódios de vocês e tal, e tal. Então, eu fiquei bastante feliz também de encontrar ouvintes também do podcast. Bom, mas o Vinícius tem uma outra mensagem aqui. Um protesto. Né? Um protesto. Tá certo, indignação. Tá certo, indignação. Que é sobre a questão de VPNs, né, Vinícius? Sim, e alguns podcasts aí que ficam publicando, né, anúncios. Não, cara, assim, ó, na verdade... Não pelo anúncio em si, você tá dizendo, né? Na verdade, acho que eu problema anúncio. Não, é que é o seguinte, eu acompanho vários podcasts que eu gosto muito. Obviamente, eu não vou perder meu tempo ouvindo podcast que eu não gosto, né? Então, claro. eu vou ouvir podcast que eu curto, que eu gosto. Então, entre os podcasts que eu gosto... volta e meia, cara, tem propaganda de VPN. O que em si não tem nenhum grande problema, saca? Não tem galho fazer propaganda de VPN. O que me preocupa é a propaganda que a VPN, que a empresa de VPN manda para ser lida no podcast. Eu não vou fazer, a gente não vai fazer, eu não quis, o Guilherme até falou assim, Vinícius, quem sabe a gente faz um episódio sobre VPN. Cara, a gente já fez. Eu acho que a gente não tem no passado. A gente já fez algum sobre VPN. Quem sabe, né? Fale aí, né? Coloque aí nos comentários do YouTube aí, se você quiser um episódio sobre VPN para uso pessoal. Mas o que eu não tô curtindo muito é que o texto da propaganda dessas empresas de VPN acabam falando coisas como, por exemplo, proteja a sua identidade e, né, não deixe que o Facebook, que os governos, etc., peguem seus dados. E nesse sentido que eu queria deixar uma explicação aqui no nosso podcast com relação a isso, Guilherme. Quando você usa um software de VPN, tá? E eu já testei vários, tá, gente? Eu já usei o Proton VPN, eu não vou dizer qual desses estou usando hoje, tá? Mas eu já usei o Proton VPN, eu já usei o NordVPN, eu já usei o Surfshark, Kaspersky. Tá. Não, Kaspersky eu não usei VPN. Já usei o antivírus deles, mas não usei VPN. Tá? Mas eles dão, né? Sabe que eles dão VPN. Mas tem a VPN lá. Tem a VPN. Mas então, assim, tem o que eu lembro de já ter usado com certeza absoluta foram esses 3. Tá? Devo ter usado algum outro. E o fato é o seguinte, ó, VPN
é extremamente útil quando tu tá dentro de uma rede que tu não pode confiar. Então, tu tá num aeroporto, tá num café, tá num restaurante, tá num lugar... Airbnb, muito cuidado com Airbnb. Então, assim, que tu tem uma infraestrutura de rede lá que tu não controla, você tem um roteador que é de alguém, tem um Wi-Fi que é de alguém, tem internet que é de alguém, e quando tu conecta teu dispositivo ali, se tu não usar VPN, tu vai usar o DNS daquela rede, ou seja, a questão de nome para pegar os nomes, o site que tu acessa, para onde tu vai ir, depende do roteador que tu tá acessando. Então tem uma série de questões ali que tu vai estar usando a infraestrutura definida por uma pessoa, não por uma empresa ou por pessoas que tu não sabe como é que elas gerenciam aquilo ali. Não sabe se aquilo lá tá na mão de alguém responsável ou de alguém irresponsável ou de alguém com outros interesses. Então, é muito interessante tu usar VPN em ambientes que não são o teu ambiente de trabalho, não é o teu ambiente residencial, se tu tem algum controle sobre ele, né? Óbvio, não vai sair dando Wi-Fi para todo mundo, esse tipo de coisa. Mas, enfim, a VPN é extremamente interessante nesses casos. Mas para te proteger de um atacante na rede local. Tá? É uma proteção extra, para além dos mecanismos, por exemplo, de HTTPS, né, no navegador, que funcionam, mas tem alguns ataques que podem ser feitos, mas funciona. Tá? Então, é útil utilizar? Sim. Tá? É muito útil utilizar esse negócio em redes que tu não confia principalmente. Essas VPNs, elas vão esconder a tua identidade? Não. Por que não? Tu vai aparecer na internet como se estivesse saindo de um outro lugar. Então, dessas VPNs, todas elas, ProtonVPN, NordVPN, Surfshark, etc., tu pode escolher o país pelo qual tu quer sair. Sim. Então, sim, o teu endereço IP não vai aparecer. Só que, se tu acha que o teu rastreamento, o rastreamento de quem tu é, dos teus dados, etc., tá só no teu endereço IP, tu estás redondamente enganado. O teu navegador é a maior fonte que tem, né, de informação sobre ti. E se tu estiver usando o celular, pior ainda. Tá? Porque tem trocentas ferramentas ali que compartilham, por exemplo, IDs de dispositivo. Quase tudo que é ferramenta que tu vai botar no celular vai estar usando o SDK do Facebook. E o Facebook sabe quem tu é. Logado ou não, ele sabe quem tu é. Então, tem que haver um cuidado bastante grande que a VPN vai fazer tu sair com outro IP. Agora, a tua identidade, se tu tá acessando isso a partir do teu celular, a partir do teu computador, ela não vai ser escondida. Tu até pode acessar o Netflix para ver, de repente, uma série que tem lá nos Estados Unidos e não tem no Brasil. Daí tu conecta na VPN, sai como se estivesse lá, e aí eles acham que tu tá no Brasil, nos Estados Unidos, e aparece para ti, né, lá no menu, né, no cardápio de filmes pra assistir, outras coisas. Ou acham que tu estás nos Estados Unidos e te deportam depois. Te deportam depois disso, tá? Mas te prendem, o ICE no Brasil te prende. Mas assim, então você tem que entender que você não tá escondendo a sua identidade. Você não tá evitando que algum governo pegue os teus dados. Tá? Então, você está se protegendo da rede local que você está. Em essência, assim, garantido é isso. Você está se protegendo da rede local que você está. Tá? A partir daí... Não... Oi. Não, e não que eventualmente você não tenha, assim, pessoas que se utilizam de VPNs ou de outros tipos de acessos para cometer crimes. Sim, acontece, a gente vê. Mas aí os caras sabem o que estão fazendo, né? Porque cara, a partir do momento que você entra numa VPN e acessa o teu e-mail, e acessa o teu WhatsApp, acessa o teu Instagram e o teu Facebook... Sabem quem tu é, acabou. O IP né? Tanto que tu tens distribuições como o Tailscale, agora eu esqueci o nome dele. É o Tails, tá? É uma distribuição Linux que é justamente para te botar no pendrive, botar uma máquina, olha só, é para te botar uma máquina, tá? Zerada. E aí tu conecta numa VPN e aí tu usa ela. Tá? Então, agora, se tu abrir uma máquina com o Tails, abrir o navegador e te logar na tua conta, acabou, meu amigo, então, o meu disclaimer é esse, Guilherme. Acho que tem uma certa desinformaçãozinha ali, né, no papel da VPN. Tem um exagero. Tem um exagero aí que é relevante, principalmente, Guilherme, se tem alguém escutando e de repente... Claro, é que a gente presume também que as pessoas são... Tu pega um jornalista e tal, né, num ambiente que não é legal. Claro. Essa pessoa normalmente tem acesso a informações mais... qualificadas, né?
assim, mais fidedignas, digamos assim, Uhum. com relação à proteção dele, né? Acaba tendo até algum suporte maior para o pessoal da imprensa e tal. Mas, de repente, cara, alguém ouve e acha que vai... Entende que tá protegido, que tá... Ah, não, eu uso o VPN, então Claro. ninguém sabe quem eu sou, navego, ninguém sabe... Cara, não vai nessa, tá? Não vai nessa. Usa VPN, é bom. E cuidado, a gente falava antes, né, Guilherme? Tu até comentou. Acho que eu ia Cuidado. dizer. Então fala que Não, daí não, fala, fala, muda um fala, pouco. pode falar, pode falar. Tá, não, é que sim, cuidado com a VPN que você vai pegar, tá? É. Essas três que eu citei, a Proton VPN é a que eu mais gosto, é a mais cara, tá? E funciona muito bem. Surfshark, tudo que é serviço que eu vou usar, que eu tentei usar via Surfshark, tá? Bloqueiam. Detecta. Cara, eles bloqueiam o Surfshark direto, então o Surfshark acaba Sabe que nem sendo muito útil. E NordVPN é. funciona bem. Funciona bem. Sabe que talvez a gente tenha falado na VPN num episódio lá Ah, de 2019, que é um dos episódios que eu mais gosto do ah. Segurança Legal, que é o Segurança da Informação para Viagens. É o 215. Eu Ah, até passei para 215. um amigo meu, ele foi viajar, foi para Alemanha esses dias, disse, cara, dá uma Ah, escutadinha aqui para, né, acho que tem umas dicas boas ali. E pelo que eu me lembro, eu não ouvi mais recentemente, né? Engraçado, 6 anos já, né, cara? Mas ainda tá válido, tá? Ainda não envelheceu mal. E ali a aham. gente fala sobre VPN, eu acho fundamental, assim, para uma viagem, por exemplo, você ter uma VPN, né, boa. Mas sim, eu também estava viajando com um amigo há um tempo atrás e ele precisou acessar algum serviço aqui do judiciário brasileiro e o nosso TJ aqui bloqueava a VPN, então ele não conseguia trabalhar, né. Mas enfim, Vinícius, vamos adiante. Eu Bora. tenho uma primeira notícia aqui, até vou ler ela um pouco mais rapidinho, vou comentar um pouco mais rapidinho, né? É uma coisa aqui que mistura vários elementos, vários temas aqui, né? A gente teve recentemente a, o conclave do Leão XIV, o novo Papa, né? Foi um ano depois, eu acho, ali depois de sair o filme. Eu não sei se tu viu o filme Conclave, Vinícius. Cara, É, é que, assim, ó, eu não. Você sabe por que eu não vi o filme? por quê? Porque, porque virou modinha. Ninguém parava de falar essa porcaria desse filme, Cara, é que teve conclave, aí virou uma febre, só se falava na droga do filme. Aí assim, cara, eu vou assistir outra coisa. Eu vou assistir o filme, eu vou assistir. não, mas é Mas bom, agora cara, que é a bom. poeira baixou. Não, já me disseram que é Vi- bom, já me disseram que é bom. Virou modinha, tu tem razão, É, mas o virou filme é modinha, tribom. virou O modinha. filme é tribom. O filme é bom mesmo, tem boas atuações, né? Mas enfim, e aí a escolha do nome do Papa, e eu vou já explicar o porquê que isso tá aqui e tal, acho que porquê que eu acredito que isso tem uma certa relevância para o mundo da IA. O Papa Luís XIV, Leão, perdão, Luís XIV, não, Leão XIV, né? Ele escolhe o nome seguindo a linha do Papa Leão XIII, que foi um Papa responsável por um documento super importante pro direito mundial como um todo, mas pro direito brasileiro, sem dúvida, que foi a encíclica Rerum Novarum, lá de 1891. E essa encíclica, ela traz uma série de questões que acabaram, que vinham numa tentativa de resposta à Revolução Industrial e ao abuso, né, que se tinha nos trabalhadores daquela época, não, né, pessoas trabalhando horas, né, muitas horas por dia, recebendo salários indignos, crianças trabalhando em minas, até tem o livro Germinal, do Emile Zola, que fala bem sobre essa dinâmica. Ele foi morar com os caras lá, inclusive, para escrever o livro. Então, ele traz uma resposta a isso, e, entre outras coisas, essa encíclica fala sobre a dignidade do trabalhador, sobre o pagamento de salário justo, né? E esse documento, ele influenciou tanto a criação das próprias regras de direito do trabalho, né, que vigem até hoje, alguns daqueles princípios presentes até hoje no nosso ordenamento, e também a própria ideia de direitos sociais presentes na nossa Constituição. Então, além de influenciar não somente a nossa, mas outras legislações trabalhistas, esse documento serviu de base ética para a construção de políticas de proteção ao trabalhador, né? E a própria CLT incorporou alguns dos direitos que foram baseados nessas ideias éticas ali, limitação de jornada de trabalho, liberdade sindical, irredutibilidade salarial, repouso remunerado, proteção do trabalho infantil, foram coisas que se basearam nisso, né? Ele fala também era uma resposta à figura do que se chamava dos superexplorados, né? Bom, por que que isso é importante? Notem que aqui a gente está falando numa perspectiva
de um Estado laico, né? E de um podcast laico também, né, Vinícius? Mas eu acredito que isso é importante porque não somente esse documento, mas como uma recente manifestação agora, de 2025, claro, do novo Papa, no sentido de colocar e de trazer manifestações sobre os perigos da IA. Porque aquela encíclica, ela trouxe e consolidou uma série de valores éticos que foram utilizados pelos ordenamentos jurídicos para promover a proteção das pessoas e para promover algo que é muito importante, que é não somente esse documento, mas também esse documento serve para construir a ideia do que a gente tem de dignidade da pessoa humana, que vai se espraiar por todos os ordenamentos, o nosso ordenamento. Então a gente está sempre falando, até se fala hoje sobre superexploração da dignidade humana. Quando tu não sabe o que dizer, tu diz, isso aí é dignidade humana. Não, tem critérios para tu avaliar a dignidade humana, mas assim, ó, é um dos fundamentos, né, do nosso ordenamento jurídico. E ele trouxe isso, ele trouxe essa preocupação, Vinícius, né, de como a IA poderia também servir como um novo tipo de problema, né? Claro, tem as suas soluções, os seus benefícios, a gente não descuida disso, né? Mas também de colocar de se colocar como uma voz para a discussão dos aspectos éticos da IA, né? A gente até conversava antes aqui, eu e Vinícius, sobre esse tema. É um tema delicado, né? Você não é Uhum. católico e tal, fica pensando, mas porque eu não tenho nada a ver, não sou católico. Sim, tudo bem, eu repito, nosso podcast é laico, mas eu acredito que tem uma importância de ser um personagem, uma personagem importante para dar voz a essa preocupação ética e sobre como a gente tem que valorizar a proteção das pessoas nos ambientes de IA e evitar algo que é muito comum nos ambientes tecnológicos, que é a desumanização, né? É você, de repente, transformar, né, um problema que acontece também com a própria proteção de dados, né? Você transforma as pessoas em números, em códigos, né, em identificadores, né? Mas por trás É. daquilo tudo tu tem pessoas. Por trás das pessoas, né, por trás da IA tem pessoas usando. Os dados pessoais são usados para treinar. Você tem impactos no mercado de trabalho importantes e tal. Então, eu quis trazer isso aqui porque eu acho que é uma personagem importante para dar voz para algo que eu acredito que não está recebendo a devida importância no mundo, as discussões dos impactos éticos e tudo mais, Vinícius. Quando né, a gente estava conversando antes também sobre isso, né? Eu vejo que é importante, né? Quem tiver algum tipo de influência, né? Algum tipo Uhum, de, de poder de influência, né? De capacidade de influenciar as decisões, se colocar, né? Ou seja, uhum, sobre esse tema. Uh, Infelizmente, o que eu vejo, assim, a rigor, a primeira esfera de influências são os próprios católicos, né? Por uma razão muito óbvia, né? Ele é a autoridade máxima, né, dentro da Igreja Católica. Tá? Então, e isso diz respeito, claro, a um Estado, né, que existe de fato, é o menor do mas mundo, eu acho, né? mas assim, O Vaticano é o menor estado do mundo. exato, mas é um Estado que, né, tem sua história É e um tal e estado, tudo claro, mais. claro, claro. Mas ele está vinculado mais especificamente a pessoas que professam uma determinada religião, embora ele tenha um poder político, hoje já bem limitado do que já teve, mas nem por isso aquilo que ele coloca deixa de ser verdade. Essa necessidade, essa preocupação. O que eu lamento muito é que eu vejo pouca chance da gente reverter essas coisas, até a gente chegou... Eu comentei sobre a professora Carla Tiepo, né? Que ela até Comentou brinquei. comigo só, eu acho que no podcast Acho que não. não. Tá, eu tive num evento É. da Rede Sinodal, eu fiz uma exposição lá sobre IA, e ela fez uma exposição também logo na sequência. E depois a gente conversou um pouco e até eu tô vendo se eu consigo trazer ela aqui no podcast. Não sei se a gente vai conseguir, tá? Porque ela tem o Uhum. canal dela, tem as atividades dela também nas redes sociais, vamos ver como é que vai ser. Mas a gente já encaminhou o convite por meio ela tem uma assessora e tal, etc. Vamos ver se rola. Mas ela tem uma visão muito interessante e que eu disse pra ela assim, tu me deu até uma certa esperança, sabe? Da questão da IA se regular e as coisas se normalizarem, né? Mas o que eu vejo, e comentei antes contigo, né? Primeiro que essas big techs responsáveis pelo desenvolvimento de IA,
Claro, o OpenAI talvez aí está correndo por fora assim, tá meio paralelo a essas empresas que antes tinham. Claro, tem a Meta fazendo a rede social dela, tem a rede social, a IA dela, e tem as suas redes sociais tradicionais, né? Facebook, Instagram. A gente tem a própria o X, que tem o Grok. Tá? Então, uma rede social grande e tem o Grok. Essas empresas têm um poder econômico bastante grande e, na verdade, não só econômico, elas têm um poder mesmo de influência bastante grande que se deve às pessoas se vinculando, ou seja, utilizando essas plataformas, né, para viver. E aí tem aqueles impactos que a gente já discutiu largamente aqui no podcast sobre a questão até que ponto, né, tu vive a tua vida ali dentro dessas redes, o que tu está entregando para elas, a questão da tua privacidade, a questão das crianças e a internet, né, que a gente já vem discutindo há um tempão, e isso acaba minando, de certa forma, não valores eminentemente religiosos, mas valores assim com relação a humanos, né? Humanos, assim, de fato. E acaba virando, sim, número, acaba virando quantas views, quantos likes, acaba virando... É isso, entende? E essas empresas, elas estão conseguindo impor uma agenda aos governos. A gente viu o que está acontecendo agora com o Trump e o Musk. Né? Se não fosse o X... E aqui também, né, Vinícius? E aqui também, e mas aqui assim... Também. Mas tá legal de ver a briga do Musk e do Trump agora. Porque se não fosse o X, o Musk estava lascado, porque o resto ele depende de dinheiro do governo. Quem tem as fichas, digamos assim, é o Trump, entende? Só que ao mesmo tempo esse cara tem o X, uma rede de influência bastante grande. E aí a gente tem o Papa se manifestando sobre IA, só que nós temos tantas vozes no meio científico, né, e relevantes na IA, né, no campo específico da ciência da computação, vinculado à inteligência artificial, chamando atenção para esses perigos, chamando atenção para os problemas, né, para a questão não só da desumanização, mas no que pode vir a acontecer ainda em consequência, ou seja, já adiante dessa desumanização. E isso, na verdade, nesse momento está pouco importando, né? Porque teve aquela cartinha do Apocalipse, né, lá ali do 22, 23, em que o pessoal se juntou e fez uma carta. Até o Musk assinou na época a carta, né, apareceu no Jornal Nacional e tal, para suspender por 6 meses a pesquisa em IA, porque a gente podia estar caminhando para o fim da humanidade. Assim, era uma coisa assim, a carta do Apocalipse. E aquilo virou notícia, e assim como veio, foi. Ou seja, sem né, meio descontextualizado, assim, para as pessoas, de maneira geral, né, meio perdido. E o que sobrou no final das contas, é praticamente uma guerra armamentista, ou seja, ninguém está preocupado com a segurança da IA. Não vão dizer ninguém, tá? Tu tem algumas empresas que surgem, o Elia lá saiu da OpenAI preocupado com isso, tem um outro pesquisador, esqueci o nome dele agora, tá? Mas tem outro pesquisador que também está montando uma empresa para segurança IA, mas no final das contas, o que realmente se quer é desenvolver o AGI, ou seja, a inteligência artificial geral, o mais rápido possível, porque quem atingir isso primeiro vai ter um poder muito grande em tudo que é aspecto da sociedade, né? Então, assim, político, econômico, né, nas questões, nos relacionamentos com outros países e por aí vai, tá? Tanto é que... Eu vou encaixar minha notícia aqui, pode ser, Guilherme? Não, eu até não tinha terminado, eu só queria dar uma mensagenzinha final aqui, Vinícius. Não, é que vai juntar com o que tu tá dizendo, mas beleza, pode largar. Tá, não só para dizer que para alinhavar e para tirar qualquer dúvida sobre o porquê de se estar aqui, né? Não me interessa aqui, tô agora falando eu, Guilherme, né? Sim. Não me interessa aqui o papel do Papa como assim ele vai trazer dogmas cristãos para a regulação da... Não. Assim como aconteceu lá na outra encíclica, né, que conclamava os estados a intervir na proteção dos trabalhadores, entes vulneráveis, né, e a criação desses direitos, do próprio direito do trabalhador, eu acho que, junto com esses pesquisadores todos que você comentou, Vinícius, a voz do Papa, ela pode dar mais atenção também para esses caras. Eu não acho que é o Papa que vai, né, dizer como deve regular a IA, mas assim, dizer que deve regular e dizer que trazer valores éticos e humanos para dentro desse ambiente todo, né, eu acho que é mais uma voz
pro lado de uma pauta que não está sendo, né, não tá sendo tão vista por, claro, interesses comerciais e tudo mais. E aí tem uma coisa que é engraçado, assim, né, porque ele fala isso, o Papa fala isso logo depois, não sei se te lembra, que o Trump publicou uma imagem em IA em que ele estava Sim, vestido de Papa, né? Sim, sim. Causou uma comoção e tal, pô, né? Mas então a ideia é essa, assim, não é trazer valores religiosos para dentro da discussão, mas sim, na verdade, tem uma certa convergência, né? Porque a proteção do ser humano, a proteção, né? A valorização da pessoa e a colocação da dignidade da pessoa humana no centro disso, que é, lá na IA a gente tem um princípio para isso, que é o princípio da centralidade da pessoa humana, né? Me parece que ele pode ser uma voz ativa nesse sentido. Enfim, encerro, Vinícius. Sim, enfim, acho que a discussão, acho que tem que haver discussão, sabe? Com relação ao uso, os impactos, tem que haver discussão. E não pode ser uma discussão, mesmo no lado científico, no sentido, não pode ser uma coisa assim, não, a IA é a próxima, que é a próxima geração de seres que vai substituir, sabe, o ser humano na evolução. Também não me serve, sabe? Também não me serve. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que discutir isso e... Só que, só para dar um exemplo de ações que vão na contramão disso que a gente está falando, dessa necessidade de discussão, de investigação e tal, eu vou ter que citar a One Big Beautiful Bill. Pois é. Eu fico pensando como é que ele cria esses Trump, nomes para essas leis. Eu não lembro de ter visto Cara, isso eu vi um podcast que ele diz assim... É normal eu acho que isso? eu acho que eu vi um podcast, parece que ele falou, o Trump teria falado, isso aqui é... That is a One Big Beautiful Bill. We should call it, right? Just like that. E aí eles chamaram, alguém disse, é isso aí, boa ideia. Eu ouvi uma coisa no podcast mais ou menos assim. Sim. Porque não diz o que é, né? Cara, é tudo, é um monte de tralha, é um monte de coisa. Inclusive coisas lá que irritou o Musk, que é a parte de carro elétrico, que atinge, né, tinha uns benefícios para carro elétrico, umas isenções, e parece que o Trump tirou isso, e o Musk ficou doido, e aquela coisa toda que a gente tá vendo nas notícias aí. Mas, no que diz respeito à inteligência artificial, tem algo muito interessante lá. Lá na seção 43201C, tá? Lá você vai encontrar... Deixa eu ver aqui, peraí. Cara, são 1.116 páginas a One Big Beautiful Bill, tá? E uma das coisas que tem lá é uma moratória de não 1, nem 2, nem 3, mas 10 anos, tá? De 10 anos, sobre a aplicação estadual de qualquer lei, abre aspas, de qualquer lei ou regulamentação que regule modelos de inteligência artificial. Sistemas de inteligência artificial ou sistemas de decisão automatizada. Sabe que isso passou meio despercebido, Vinícius? Eu não li nada sobre isso. Cara, eu tava acompanhando um podcast gringo e os caras comentaram lá no podcast. Tá? Porque eu também tava achando que essa One Big Beautiful Bill fosse alguma coisa assim... Tá, questão de tarifas e não sei o quê, né, sabe? Aquelas loucuras que eles estão fazendo lá de desmanchar as instituições que eles têm lá de saúde, disso, daquilo, né? Achei que fosse essencialmente esse tipo de coisa. Mas daí quando o cara falou isso, mas será, cara? Eu fui atrás para ver de fato. E era mesmo. Tá? De fato. Então é uma moratória. A ideia do Trump é evitar que qualquer estado, né, norte-americano, claro, né, possa fazer qualquer lei ou regulamentação sobre modelos de IA, sistemas que usam IA ou sistemas de decisão automatizada, que não necessariamente envolve IA. Claro. Ok? E aí, e um pouco antes do Trump entrar, tinha umas bills, tá? Uns projetos de lei na Califórnia, que inclusive a gente comentou no podcast, já faz um tempão isso, que eles tinham 2 tipos de regulamento que eles estavam fazendo. Tá? Um que regulava o treinamento de modelo de IA, então quais informações poderiam ser utilizadas, etc. Estavam tentando regular o treinamento dos modelos. E outra bill que falava sobre a aplicação dos modelos treinados. Então eram duas regulamentações, na construção do modelo e outra na aplicação do modelo. Tá? E essas 2 bills se foram. Elas morreram, tá? Elas não passaram, derrubaram essas bills aí, elas não seguiram adiante. Isso no estado da Califórnia. E depois, quando o Trump assumiu, aí se foi.
Tá? Esse foi mesmo. Então, e agora ele tá tentando, via essa One Big Beautiful, que não pode esquecer do Beautiful, tá? Ele tá tentando impedir que os estados possam impor qualquer tipo de restrição no treinamento desses modelos, na aplicação desses modelos e na automação de processos. Tá? Mas aí Justo numa pegada de, galera, vamos desenvolver o que tiver para desenvolver, vamos fazer o mais rápido possível, dane-se, depois... Aquela história regulação. Vamos fazer que nem o Zuck, né? O Zuck, nosso amigo Zuck, né? Dizia, né? Move fast, break things, fix later. Né? Então, assim, se mover rápido, quebrar coisas, estragar coisas, e depois a gente conserta. Então, é nessa vibe, né? De vamos fazer. Vão ser os primeiros a atingir a DI. Dane-se. E tu imagina como é que isso poderia funcionar, né? Numa perspectiva de que, cara, a gente está utilizando essencialmente ferramentas americanas, né? De IA, as mais importantes, talvez, né? Sejam ferramentas comerciais americanas. Agora tu pensa, e aí o mundo inteiro utilizando essas ferramentas, né? Pensa como é que vai se dar e como é que vão se conversar as questões de conformidade, por exemplo, com a União Europeia, né? Porque a União Europeia não vai simplesmente, tá, a gente tem as nossas regras aqui super, né, discutidas e claro, tem pessoas que contestam algumas das questões, enfim, mas é inegável que elas foram super discutidas e que tentam promover um Estado, assim, claro que nem sempre a União Europeia e Estados Unidos conversam, né, com proteção de dados, assim, o nosso modelo é mais parecido com o modelo europeu, por exemplo, mas é inegável que o modelo europeu é um paradigma, assim, para o mundo inteiro, né, porque é a Europa e tal. Tá, e como é que vai se dar, né, a Europa vai, não, tá, tudo bem, a gente tem todas as nossas regras aqui, mas beleza, vamos utilizar as ferramentas de vocês que não tem nenhum controle, nenhuma... Exato, Acho que não cara. vai funcionar, né? Cara, não sei como é que vai ser, porque chega num ponto que tu tá usando IA sem se dar conta que tá usando IA, entende? A coisa é muito além de usar um chat. Né? Que nem a gente comentava antes, muito além de usar um chat. E acho que uma capa hipotética para encerrar essa parte, tu pode falar para encerrar a minha participação nessa parte. Uma capa hipotética pro podcast, Guilherme, se a gente conseguisse fazer, tá? Seria uma cena assim da praça de Roma, assim, né? Com o Papa Leão aparecendo, né? Lá no Habemus Papum lá da vida e tal, e embaixo aplaudindo assim, bem felizes, o Jeff Bezos, o Pichai, o Musk, esses caras lá. Porque tu entende? Esses caras estavam lá na posse do Trump, cara. Né? É verdade. A ironia seria botar esses caras batendo palma e felizes da vida, assim, lá atrás. Pode ser até atrás do Papa, lá na sacadinha. Tá muito difícil esse prompt aí, cara. Cara, eu não sei, tenta fazer. Não, mas assim, ó, botar eles todos ali, que estavam lá no Trump, atrás do Papa. Porque, cara, a agenda deles é essa aqui. E eu não tô falando que são maus isso aqui. O Musk é maluco. Mas, assim, a agenda deles é conseguir desenvolver esse negócio e cara, o mais rápido possível conseguir avançar. A Anthropic parece ser mais responsável, tá? Assim, do que a gente vê os comentários do pessoal falando, a Anthropic, ela goza de uma certa, vamos dizer assim, de uma certa confiança nesse sentido. Se ela vai ser quebrada amanhã, eu não sei, né? Mas ela goza disso. OpenAI já tem até um livro aí denunciando né, qual é a filosofia da OpenAI e a quebra de, né, o Ilia lá caiu fora justamente porque ele viu que os caras não estavam muito interessados em segurança. Mas assim, não esquece que o Sam Altman é outro, né? Que tava lá também se ajoelhando pro Trump. Enfim, cara. Sim. Enfim. Tu sabe que eu te mandei uma notícia agora nessa linha, não tava na pauta também, mas assim, Poxa. A gente também usa um pouco o podcast, pessoal ouvintes, né, o pessoal que nos escuta aqui, para eu e Vinícius conversar também. Nem sempre a gente consegue conversar, né, sobre as coisas que a gente quer falar, enfim. Mas o café é pra isso, né? É pra isso também. E aí a ProPublica, mas assim, eu só vi a abertura aqui, o headline aqui, que o pessoal da ProPublica conseguiu achar os prompts que o Doge, né, aquilo Departamento lá de Deficiência Governamental. que o Musk comandou por chefiava, um tempo, que eles usaram alguns prompts relacionados a corte de benefícios de veteranos e sobre como eles estariam fazendo isso e, obviamente, usando da maneira errada, né? A coisa estava sendo utilizada aí de uma maneira... Eles não sabiam usar a IA.
Mas aí é aquela. Mas aí veja como todas essas coisas estão relacionadas, né? Você trazer dignidade humana para dentro de ambientes de IA e você colocar o ser humano no centro, né? A centralidade da pessoa humana como princípio de IA já reconhecido, esse é o ponto, é que você não usa prompts de IA para cortar benefícios de veteranos, entendeu? Porque submeter as pessoas a esse tipo de controle algorítmico é um negócio inaceitável, sabe, Tu, cara? tu É percebe que isso aqui é muito um excesso de inaceitável, cara. agenciamento? Esse é um Esse aqui é um excesso de excesso de... agência, perfeito. Porque mesmo que, É ele, isso que, aí. que o IA não faça automaticamente o corte, os caras estão pegando o que a IA diz, aí vem um ser humano lá e faz, pronto. O ser humano tem a interface ali pra IA fazer o que ela quer, entende? Cara, pelo amor de Deus, tô lendo aqui, é ridículo isso aqui. É Cara, ridículo. eu não li, eu só me lembrei disso, mas eu me lembrei que trouxe aqui pra tu ver. Aquela Escreveu o velha história, código, ó. ordenou, Falhas técnicas graves, tá? O modelo de IA Tá. alucinava valores de contratos, decidindo que cerca de 1.100 acordos valiam 34 milhões, quando às vezes valiam milhares, não milhões. Aham. 34 Aham. mil, não Aham. 34 milhões. A IA analisava apenas os 10.000 caracteres iniciais de cada documento, Bah. aproximadamente 2.500 palavras. Isso aqui é o problema do tamanho de contexto da IA, tá? Claro, claro. Apesar dos modelos da OpenAI suportarem inputs 50 vezes maiores, ó. Os modelos da OpenAI, tá? Suportavam inputs 50 vezes maiores, mas apesar disso, eles estavam analisando só 2.500 palavras. As primeiras. E o sistema usava modelos mais antigos e de propósito geral, inadequados para a tarefa. Claro, porque daí tu treina, né? Se tu quer utilizar a IA para fazer isso, porque o problema é que eles queriam cortar custos, né, num tempo mínimo. E aí é óbvio que se você coloca IA de É, maneira não supervisionada, não, né? Mas assim, eu até considero que você possa, claro, usar uma IA para cortar custos de um órgão público, mas aí isso precisa ser Guilherme, muito não, bem não, mas feito. aí que Precisa ter um tá, cara. modelo muito bem treinado, Mas muito tu não bem vai mandar a supervisionado. IA cortar o custo. Hoje, no estágio que a gente tá e que a gente usa IA, tá? a gente Vou usa botar no show notes essa aqui também. a gente usa pra trocar uma ideia, me dar uma indicação de não sei o que, blá blá. Só que não quer dizer que tu não vai olhar, saca? Que tu não vai verificar. Claro. Eu só não vou verificar se é uma coisa boba, no sentido eu quero saber qual é. Boba não, mas uma coisa mais factual, de fácil verificação. Eu quero saber em que ano que aconteceu tal coisa. Eu vou lá e pergunto, como se fosse perguntar no Google. Sabe? Que ano aconteceu tal coisa. Tá, beleza, eu olho ali, ok, ou que planta é essa aqui? Eu não vou ficar verificando se a planta realmente é aquela. Eu tiro uma boa Tu foto da gosta planta desse prompt da planta, né? Adoro, adoro planta da Eu planta. usei esse final de semana, inclusive. Né? Então, assim, funciona, entende? É uma coisa que se tiver errado, dificilmente eu vou matar a planta. E se tiver uma consequência, vai ser matar a planta, né? Agora, tu pegar uma IA para gerar qualquer coisa que seja e tu não revisar, cara, qualquer um que sabe o beabá da IA sabe que tu tem que verificar a saída. Né? E aí a gente acaba atribuindo esse esquema de gerar e não verificar, né, ao trapaceiro, tá ligado? Gera para mim um trabalho de não sei o que aí, o cara nem lê nada e só manda o negócio. Porque, cara, não, talvez dê para fazer isso daqui a uns meses, tá? Talvez dê para fazer isso. E aí a gente tem discussões éticas ainda para serem feitas em cima. Mas no estágio que a gente tá, tu tem que verificar as informações que ela gera. Tu tem que bater as coisas, tu tem que ir atrás. Não, tu pode usar como ponto de partida, tu pode usar para de repente discutir mais profundamente alguma coisa que tu já estudou e que tu tem controle da coisa, ela te ajuda a ter alguns insights, a fazer um brainstorm, que é mais legal fazer entre nós do que com a IA. Então, assim, sabe? Eu prefiro discutir contigo do que ficar discutindo com a IA, saca? Mas a IA também tem o seu papel. Para algumas coisas muito específicas, é interessante. Cara, eu acho que a gente não pode entrar numa de a IA vai fazer tudo, vai substituir tudo. E tão pouco no a IA não presta é uma porcaria. Porque ela presta. Ela faz porcaria? Faz porcaria. Mas ela presta. E se tu souber conduzir ela direitinho, ela vai prestar muito. Olha aí a Marisa Maiô. Olha aí a Marisa Maiô. Se você não sabe do que eu tô falando, procure a Marisa Maiô no YouTube e dê uma olhada no Álvaro... Álvaro? Qual é o sobrenome dele? Borba? Não sei.
Acho que é Bora, acho que é Alvorada. Ele tem um canal Avro no YouTube. Uhum. Ele gravou um vídeo agora, ontem, anteontem, sobre a Marisa Maiô, tá? É bem interessante o que ele coloca ali, dá um bom caminho ali para pensar. Você concordando ou discordando é interessante. Mas a Marisa Maiô é um fenômeno ali da IA na internet. É o tipo de coisa. Sabe que O Papa tem que ver a Marisa Maiô para ele poder chamar a atenção no que a gente tá fazendo. sabe que Pelo amor de Deus. é um pouco aquela coisa talvez um novo tipo de tecnocracia, né? É que sim, decisões fundamentais sobre a vida das pessoas. Esse é um problema, né? Ou seja, quais os tipos de decisões que vão ser tomadas pela IA, desconsiderando o fator humano na equação, né? Aham. Essa é a centralidade. A centralidade é você não somente não usar IAs para coisas ruins, né? Ou seja, todo o problema dos deepfakes e dos nudes, né? Eu até vi um pessoal comentando que tinha não é um tipo um site que armazena modelos para gerar imagens realistas e tal, que aquilo tá aberto na internet e o pessoal fala, ó, isso aqui tá sendo usado para fazer nude em escola. Eu até Cara, entrei no site tá lá, dando não rebu em encontrei nada, tá dando não vi rebu em nada escola, sobre isso. cara. Da galera Não, fazendo não isso. sendo usado. Tá no ar, eu acessei, só não Novo vou dar o bullying. endereço e tal aqui. É um novo tipo de. Então tu tem um novo tipo de tecnocracia. Se tu desrespeita esse fator humano, esse elemento humano, de repente tu tá tirando benefício de pessoas, né, por conta de uma IA É. falha. Não é você pegar fraude, que se a IA te ajuda a pegar fraude, você tem que, claro, usar a IA para pegar fraude. O problema é a rapidez. Esse exemplo aqui do Dodge, eu acho que é um exemplo do que não se pode fazer. Claro que lá as regulações acabam definindo, o AI Act define coisas que não se pode usar IA para fazer, né? Vinícius, Cara, eu eu acho que acho que o nosso café já deu 1 hora. Já deu deu, de né? café. Sim. Deu de café. Deu de Chá, no café. caso. Chá, Não, chá. não, um chá vai virar um chá se ficar muito longo. Cara, mas assim, não, a gente nem chegou nem num quinto do último xadrez verbal. E eu gosto de xadrez verbal. 5 horas, né? 5 horas e 5 horas, pouco. o último 5 horas. É. Mas teve umas Ô, entrevistas ali no meio e tal. tem. Não, cara, material. Assim, os caras fazem um É, negócio fora da casinha, não tem. é, é. Não tem. Não tem. Pode fazer de 10 horas, não tem problema. Eu só aumento a velocidade, era isso. O, mas assim, pra te ver, né, cara, a gente tem. A IA é mais uma. É mais uma tecnologia, né? A gente teve a invenção da imprensa, né? Uhum. E tanto livros bons quanto muita porcaria foi divulgada, né, por meio da impressão de livros, né? Aí vem a internet, cara, a internet fantástico. Eu pude, nossa, foi muito legal a primeira vez, na época a gente nem tinha web ainda. Muito bom poder conversar com pessoas usando ICQ, cara, e outras coisas mais. Uhum. Uns softwares de videoconferência arcaicos, videoconferência não, conferência Uhum. arcaicos e poder conversar com pessoas de outras partes do mundo, assim, nossa, troço Não, ICQ fantástico. não, né? Não, ICQ não. não. Tinha o ICQ e tinha outros softwares de Ah, sim. conferência arcaicos que a gente usava para Uhum. conversar, para voz mesmo, e que Ah, sim. funcionavam, cara, funcionavam. E a gente nem tinha web direito. E, cara, isso foi fantástico. Poder comprar na época do real 1 para 1 com o dólar, Fernando Henrique Cardoso, na década de 90 ali. Compra- CDs. comprar Olha, livro, CDs. comprar livro na internet foi um negócio muito bom. Comprava os livros super barato, né? Era um negócio assim fantástico. Mas também, cara, a internet trouxe a pornografia sem limites, que é um problema. Quem quiser assistir, acho que é. Como é que é aquele do Sam Adler? Que é aquele. Aquele aquele... documentário sobre as mulheres que ficavam escravizadas lá para produzir pornografia? Não, 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 não. Tem um filme do Sam Adler, que ele aparece no filme, que é um filme sobre. Justamente sobre a questão da pornografia da internet, sexualidade e tudo mais. Foi um filme, cara, sobre homens. Deixa eu ver aqui. Sam Adler, conhecido por. Enquanto tu vai procurando aí, Tá. eu levantei um efeito num das bibliografias lá que eu consultei para dar essa palestra, É, que é o viés de automação, né? Que é um viés de pouco. automação.
Viés de automação, que é um pouco ligado com aquela ideia. Na verdade, eu não sei se esse autor leu aquele efeito lá, que é o efeito de você achar que como é que é? O solucionismo tecnológico, né? Então, o que é o Ah, solucionismo tecnológico? Você tem problemas, e aí, para eu resolver todos os problemas, basta eu colocar tecnologia neles que eu resolverei todos os problemas do mundo, né? E a gente sabe uhum, que tem problemas que não são resolvidos com tecnologia ou pela tecnologia, né? Como é de se esperar em um mundo com tantas possibilidades, né? Para além daquelas possibilidades tecnológicas, né? Físicas, químicas e aham, tudo mais que você vai ter que resolver, né? Enfim, mas o viés da automação é um pouco isso, é partir para uma certa fanatização tecnológica com o uso de IA. Isso já está acontecendo. Ou seja, eu vou usar IA em tudo, porque isso é bom, e nessa corrida você deixa os riscos para trás. Que é um pouco que tem acontecido, e já tem acontecido na história da tecnologia dos últimos 30 anos, né, Vinícius? E da internet, eu quero dizer, né? Das novas tecnologias, hum, mas principalmente da internet, a gente passou por muitos momentos assim que, para eu atingir uma posição de dominância, eu resolvi os riscos depois. A própria Microsoft foi dona de fazer isso, principalmente no âmbito da segurança, né? A questão é que agora novas ideias já existentes no direito, como o princípio da prevenção e o princípio da precaução, acabam fazendo que a gente tenha que ter uma atenção para os riscos. Isso também não está acontecendo. E nota que isso volta lá para a humanização da tecnologia, né? De você colocar a pessoa no centro, do uso dessas tecnologias também, né? Então, essa ideia do viés de automação, né? Uma fanatização da cara, IA. achei o filme. É Homens, Mulheres e Filhos. É um filme de 2014. 2014, tá? E eu vou largar o link. No show Eu vou notes lá. ali. Eu vou largar o link no show notes. É um filme bem interessante que fala justamente sobre. Cara, em 2014, tá? Esse filme já tem Uhum, 11 anos. E ele fala justamente naquela época de, por exemplo, tem, entre outras coisas, tem um adolescente ali que ele fica consumindo pornografia na internet. uhum, ah, e ele chega num ponto que ele não consegue se relacionar com a namorada uhum. dele, saca? Porque é tão extrapolada a coisa da internet que o real para ele não. Então, assim, a gente já tem problemas aí que já são discutidos há mais tempo. Então, quando eu tô falando na sequência, né? A internet Aham. então trouxe coisas boas, mas a internet também trouxe vários problemas relacionados. E agora a IA, cara, eu só acho que talvez a coisa seja amplificada, porque agora ela consegue. Ela entra num domínio que antes ele era restrito ao ser humano, né? Que era de criação de textos, criação de imagens, criação de vídeos, né? Agora com o VEO3 da Google, o negócio tá assim, dependendo do que tu tem que olhar com muito cuidado para se dar conta que é um negócio feito com IA. E nós nem chegamos, estamos na metade de 2025, tá? Uhum. Até o final desse ano, acho que a gente vai ver coisas mais avançadas ainda. Então, enfim, cara, tem muito a ser discutido, né? E nesse Sabe sentido que, que. oi, Não, tu falou do filme, eu achei que era um outro documentário também da Netflix, que eu ah, procurei rapidinho aqui, é Hot Girls Wanted. Documentário mais, mais eu conhecido vi sobre o isso aí. tema, tu viu? Eu vi isso aí. É, de um empresário que recrutou as gurias, aí tem Sim, sim. violência, é pesado também, né? É. Vamos lá, vamos embora. É isso aí, cara. É isso aí, vamos embora, Vamos vamos embora. embora. Então agradecemos. Quer fazer mais alguma observação? Não, não, não. Já tá Cantar o uma filme indicado música? aí, vamos Quer cuidar, vamos ficar de olho no que tá acontecendo e vamos. quer falar um E o... poema? Quer recitar um Não, poema? não, não, não. Não? Só manda, se o Papa, por acaso, nos ouvir, que ele mantém, ele mantém o olho aberto. Não, se ele quiser, ele Porque pode nos chamar que a gente vai com muita pode, satisfação tranquilamente. ao Tranquilamente. Vaticano. Ao É, Vaticano. Bom, beleza. então agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima.